VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se agora em nosso canal. Esta é a nossa 12ª aula de nosso curso de Excel VBA para iniciantes, criando rotina para carregar os colaboradores cadastrados, função left, função right e função len. A meta de likes deste vídeo é de 60 likes, então deixe seu like agora para não esquecer. Assim você vai estar ajudando no crescimento do canal. Um agradecimento aos inscritos. Quero agradecer aí ao Marlos Henrique, que sempre está comentando aí, curtindo as publicações da nossa página, certo? Nós do canal Programador Excel VBA temos uma página aí no Face chamada Curso de Excel VBA para Iniciantes. Então o Marlos sempre está presente, marcando aí a Pan Chaves e comentando. Aqui ele disse que o trem aqui está ficando legal. Valeu, Marlon. E obrigado por marcar também a Pan, que tem interesse no curso, certo? E a Pan comentou aí, estou acompanhando essas aulas, estão demais. Obrigado, Pan. Também ao Carlos Alberto, aonde é outro que também, sempre que a gente publica aí na nossa página, está marcando os seus amigos e também comenta. Observe aí que ele marcou a Mariana, marcou o Estevão e comentou: vocês são os melhores que já conheci. Parabéns, aulas muito top, obrigado por tudo. Bom, Carlos Alberto, eu que agradeço, certo? Por você estar marcando aí seus amigos e comentando. Também o Alfredo Lopes, aonde ele diz, em espanhol, pessoal: Gleidson, muitíssimas graças por compartilhar com todos tus conhecimentos em Excel VBA. Los custa ajudar muito em nossas próprias aplicações. Então, obrigado aí, Alfredo. Também um agradecimento aí ao Alexandre Martiniano, aonde ele diz: parabéns pelas aulas, você é excelente, faz tempo que não aparece na internet alguém como você. Muito obrigado, meu amigo. Fico lisonjeado aí com o seu comentário. Ao JR Aloysio, a cada vídeo uma novidade. Excelente aula, vamos em frente. Valeu, Gleidson. É sim, JR. A cada vídeo será uma novidade. Ao Juliano Inácio, só lembrando, amigo, link marcado. Parabéns, muito obrigado, Juliano. E o Almir Silva, parabéns, aguardando a próxima aula. Muito obrigado, Almir, por sempre estar participando aí com os comentários. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora em nosso canal. Este é o nosso canal, Programador Excel VBA, aqui no YouTube. Para que você que está conhecendo o primeiro vídeo, este é o primeiro vídeo que você esteja assistindo, para não ficar perdido, a gente tem uma playlist no canal. Então você vai na guia playlist, certo? Aqui do canal. Então você clica aqui na guia playlist, certo? Ele vai carregar a playlist aqui do canal. Vamos aguardar. E o nome da nossa playlist é Curso de VBA Módulo 2, certo? Então você clica aí. Para você que está conhecendo o canal e esse é o seu primeiro vídeo, certo? Então no Curso de VBA Módulo 2 do canal Programador Excel VBA, está aqui todos os vídeos disponíveis, certo? Temos aqui já 12 vídeos. Já foram 11 aulas postadas e o primeiro aqui é a chamada do curso, certo? Então vamos estar gravando agora o 12º vídeo, beleza? Então bora pro vídeo. Então esta é a guia onde a gente está programando, aqui é colaboradores e aqui são os meus dados já cadastrados, certo? Vou clicar aqui em controle de ferramentas, que é esta formazinha aqui, que a gente atribuiu uma macro a ela e chamou o nosso form. Então, é o seguinte, no vídeo passado a gente fez restrições para os campos que somente no vídeo passado a gente fez restrições para os campos aonde eu digito texto e só deverão receber texto, certo? E aonde os campos que são numéricos só vão receber números. Então é o seguinte, o campo referência da MAT, que basicamente no caso aqui é o nosso campo de ID, certo? Que é essa coluna aqui, a coluna A. Hoje eu estou digitando certos valores. Porém, eu não quero mais digitar. Por quê? Porque eu vou preencher a matrícula do colaborador, certo? Então, observe. Ao digitar a matrícula e sair do foco deste objeto, eu quero que esse campo aqui já extraia uma quantidade de caracteres que eu defini, certo? Que no caso aqui vai ser 4 caracteres. Por que isso?
Porque aqui eu estou querendo fazer a lógica do seguinte. É muito mais fácil eu digitar 4 caracteres do que 9, certo? E por que eu não digito menos? Porque pode se repetir, certo? Não o ID, mas digamos que aqui eu estou trabalhando em cima de uma matrícula. Então a matrícula pode repetir os dois últimos dígitos, certo? Não vai repetir a quantidade de dígitos totais, mas os dois últimos pode acabar se repetindo. Então a coincidência de se repetir 4 dígitos é muito menor do que a coincidência de repetir 1, 2, 3 dígitos, certo? Então a lógica é essa. Eu não quero mais digitar aqui os 4 dígitos e aqui digitar a matrícula, certo? Eu quero apenas digitar aqui a matrícula e esse campo aqui puxar, por exemplo, os últimos 4 dígitos, certo? Deste campo. Ou seja, nesse caso aqui, o 3322 vai ser lançado aqui no campo coluna como a referência desta linha, certo? De cadastro. Como é que eu faço isso? Vou fechar aqui meu form. Vamos pressionar Alt F11. Para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, pressione Alt mais F11, o nosso famoso VBE. Com o nosso VBE aberto, vamos aqui na guia Exibir, caso o seu project esteja fechado, certo? Lembrando que o arquivo vai estar disponível para download. Vou dar um duplo clique aqui no nosso FNM principal, que é o nome do nosso form. Estamos trabalhando aqui no nosso controle multipage, na page 3, certo? Que é a page colaboradores. Vou fechar aqui meu project. E como eu disse para vocês, ao digitar a quantidade de dígitos aqui da minha matrícula, eu quero que o meu campo RefMat, onde hoje eu preencho, puxe os últimos 4 dígitos deste campo aqui. Como é que eu faço isso? Vou dar um duplo clique nesse objeto. Observe que me carregou o seu evento principal, o evento Change, onde já tem uma rotina. Vou mudar aqui para o evento After Update, certo? Deste mesmo objeto. O evento After Update, pessoal, é um evento que ele roda, certo? Ele executa a partir do momento que você sai do foco do campo. Ou seja, enquanto você está digitando algum valor dentro do campo, nada acontece. Mas quando você sai do campo, certo? Vai para um outro campo, para uma outra rotina, a ação é executada, certo? Então, quando eu sair do campo, eu quero o quê? Eu quero que ele puxe os últimos 4 dígitos do campo. Perdão, eu quero que ele puxe, certo? Ele extraia, no caso, os últimos 4 dígitos deste campo e repasse para o meu txt-ref-mat, certo? Como é que eu faço isso? Eu coloco o meu mi, para facilitar aqui, ponto, txt, como é o nome do objeto que vai receber o valor? É o txt-ref-mat, certo? Ponto text, ou seja, é o campo onde eu digito hoje os 4 últimos dígitos da matrícula, certo? Aí como é que eu faço essa extração? Bom, primeiramente vou mostrar aqui para vocês como é que eu vou puxar, se eu quisesse puxar os 4 primeiros dígitos, certo? Ao invés dos 4 últimos. Eu utilizaria o comando left, certo? A função left, que nada mais é do que a esquerda, certo? Se você usa aí o Excel, você sabe que se você colocar igual à esquerda, e colocar a quantidade de caracteres, ele vai puxar a quantidade de caracteres que você definiu para o texto, certo? Então aqui no VBA, basicamente a mesma coisa. Eu coloco left, que quer dizer a esquerda, eu coloco qual é a string, certo? Ou seja, qual é o valor que eu quero puxar. No meu caso, é o meu mi.txt matrícula.text. E eu coloco uma vírgula e informo, certo? A quantidade de caracteres que eu quero que puxe. No caso aqui eu vou informar 4. Vou fechar meu parênteses e vamos executar para vocês entenderem bem melhor. Vou colocar aqui o 025, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Já tenho aqui. Vou sair do campo, certo? Vamos observar o que acontece. Observe que ele extraiu lá, ó, o 0250. Ou seja, ele aguardou sair do campo. Vou mudar aqui o número para vocês repararem bem melhor. Vou substituir esse pelo 1 e vou sair do campo. Ó. Ele extraiu os 4 primeiros dígitos. Por quê? Porque eu ordenei para extrair à esquerda, certo? Ou seja, os 4 últimos dígitos à esquerda. Ou seja, ele começa daqui, ó, do 1, 2, 5, 0. Como eu quero que ele sempre extraia
os 4 últimos dígitos à direita, pois os 4 últimos sempre vão variar, certo? Como é que eu faço? Vou fechar aqui, Visual Basic, e vou mudar de left, certo? Que quer dizer a esquerda, para right, que quer dizer a direita. Vou botar aqui right. Observe que já reconheceu aqui o F com maiúsculo e vamos executar. Vou botar uma outra matrícula aqui qualquer. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obviamente, ele vai ter que extrair o 67, 8, 9 quando eu sair do campo. Ó. Extraiu, ó. Beleza? Então, observe que esse campo aqui eu não vou mais digitar, certo? Tanto é que eu posso depois deixar oculto. Então, o usuário já não vai mais preencher esse campo, porque quando ele informar a matrícula, esse campo aqui já vai se auto-preencher com os 4 últimos dígitos da matrícula que ele informar, beleza? E digamos que o usuário esqueça de preencher os 9 dígitos da matrícula aqui que eu disse que tem que preencher, certo? Vamos ver se ele aceita mais algum número. Ele não aceita, só aceita 9. Porém, se eu esquecer de um dígito, por exemplo, agora, observe que ele vai me extrair lá do mesmo jeito. Porém, eu não preenchi com os 9, que é obrigatório. Como é que eu faço para verificar se o campo possui 9 caracteres, certo? Que é o que eu estou delimitando aqui. Muito fácil. Vou fechar aqui, Visual Basic. Vou para o nosso próprio texto de matrícula. Vou lá pelo form, certo? Para mostrar para vocês. Esse é o carinha aqui que eu vou verificar se tem 9 caracteres para ele, certo? Vou dar um duplo clique sobre ele. Acabamos de programar essa rotina aqui para extrair os 4 últimos dígitos dele e repassar para o meu txt-ref, certo? Só que antes eu vou fazer uma verificação. Vou verificar se o campo possui 9 dígitos. Se possuir, ele vai executar essa rotina abaixo. Se não, ele vai me emitir uma mensagem e vai parar o código na mensagem, certo? Então, como é que eu faço? Vou colocar um if, coloco o nome do meu objeto, coloco no caso o nome da minha função, que no caso se chama len. O len, pessoal, ele pega o tamanho, as quantidades dos caracteres, certo? E armazena nele mesmo. Aí eu posso descarregar numa mensagem ou em um outro objeto. Então, o len basicamente vai fazer o seguinte, ó. Ele pede apenas uma expressão. E a expressão aqui, no caso, é o nome do meu objeto. Eu coloco o nome do meu objeto, mi ponto. Como é o nome do objeto aqui, ó, txt matrícula. Ponto text. Fecho o meu parênteses. Aí, eu coloco o sinal de maior. Perdão, eu coloco o sinal de menor que 9. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Para vocês entenderem. O if, você já sabe muito bem o que quer dizer se, len, que faz, certo? A verificação da quantidade de caracteres deste objeto, no caso. Ele está verificando, certo? Se esse objeto possui 9 caracteres. Observe que eu estou colocando aqui o sinal de menor, ou seja, eu estou fazendo uma comparação. Se o meu len é menor que 9. Se for menor que 9, obviamente eu não digitei os 9 caracteres, certo? Se eu digitar os 9, ele vai aceitar. Se eu digitar mais, não tem como, porque eu já tenho lá no meu keypress o máximo legend que não permite que seja digitado mais do que 9, certo? Ou seja, o usuário só pode digitar 9 ou menos. Se ele digitar menos, eu vou emitir uma mensagem. Caso ele digite os 9, vai executar essa linha aqui abaixo, certo? Fazendo a extração. Então, se ele digitou menos que 9, vai ser emitida uma mensagem a ele, ó. msgbox. msgbox. Abro aspas duplas. Informo. Você esqueceu de informar os 9 dígitos da matrícula. Vírgula, VB Information. E aqui eu boto o título da minha mensagem. Controle de ferramentas. Fechou aspas duplas. Boto o nosso exit sub e o nosso end if, certo? Para fechar a estrutura if. Como eu já disse para vocês, o exit sub vai parar a execução aqui, caso essa condição aqui seja verdadeira. Caso eu tenha digitado os 9 dígitos, o VBA
passa por essa condição, não a executa, porque ela passa a ser falsa, e executa a linha abaixo, certo? Caso essa rotina aqui seja verdadeira, ele vai executar essa rotina e essa abaixo não vai ser executada, certo? Então vamos lá, vou executar, vamos testar, vou preencher aqui com a quantidade primeiramente menor. Observe que eu esqueci de digitar um dígito, vamos ver o que acontece quando eu sair do campo. Você esqueceu de formar os 9 dígitos da matrícula, ok. E observe que ele não extrai, certo? Aí aqui a gente pode apagar o texto. Por quê? Porque se eu deixar do jeito que está aqui, quando eu for cadastrar, ele vai aceitar, certo? Porque lembre-se, ele só não aceita se o campo estiver vazio, beleza? Então vamos fazer uma melhoria aqui. Vou colocar apenas o mi.txt matrícula.txt igual a clear. Ou poderia ser aquelas aspas duplas, certo? Vai fazer o mesmo efeito. Vamos ver agora. Vou botar novamente. Vou esquecer novamente um dígito. Poderia esquecer 2, 3, tanto faz, certo? Contanto que seja menor que 0, ele vai me emitir essa mensagem. Você esqueceu de formar os 9 dígitos, ok? Se eu fosse cadastrar, ele ia me emitir essa mensagem aqui, ó. Para este campo, o preenchimento é obrigatório. E apitar, certo? Então vamos digitar agora a quantidade de dígitos que eu disse que tem que ter, que são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou sair do campo. Observe que agora sim ele extraiu, ó. Por quê? Porque foi feita uma verificação, verificou que o usuário preencheu os 9 dígitos, certo? E extraiu, beleza? Vou fechar aqui. E vamos para o seguinte, vamos rapidamente criar logo a nossa rotina para carregar os colaboradores cadastrados, certo? Vamos fazer o seguinte, vou fechar aqui meu project, vou aqui no topo, certo? Não tem problema eu fazer a rotina tanto lá no final como no começo. O importante é eu não fazer dentro de outra, certo? Colocando mais de um edge sub, pois toda rotina, se vocês verificarem, só tem um sub e um edge sub dentro da rotina, certo? Então aqui nesse espaço em branco, eu posso dar um espaçamento e colocar o nome da minha rotina. Então eu vou chamar ela de carrega colaboradores. Vou dar o Enter. Observe que o VBA já entendeu que é uma rotina. Vou dar só um espaçamento aqui para ficar focado só nela, certo? Vou colocar aqui a primeira letra maiúscula, como de praxe. Então, essa carrega colaboradores, como o próprio nome já sugere, vai carregar os colaboradores cadastrados, certo? Então, vamos lá. Vou declarar aqui as nossas variáveis de praxe. Din W as worksheet. Aqui eu botei o workbook, certo? Estou trabalhando com a coleção, mas no caso eu quero trabalhar com a sheet. Worksheet, certo? Vou declarar uma segunda variável chamada linha, e ela vai ser do tipo integer. E uma terceira variável chamada linha listbox, e ela vai ser do tipo integer também, certo? Como você já bem sabe, a worksheet é para mim trabalhar com as propriedades da minha sheets, que é a minha guia. A minha variável linha é apenas o nome linha, que já me sugere que vou trabalhar com as linhas, certo? As linhas de onde? Da minha guia, que no caso vai ser a nossa guia aqui, colaboradores, certo? E a linha listbox vai ser para pegar o número das linhas do listbox, certo? Então por isso que eu botei linha listbox, porque de cara eu já sei que essa variável quer dizer isso, beleza? Sempre procure variáveis com nome intuitivos. E o que eu vou fazer agora? Vou setar a minha guia. Observe que o nome da minha guia se chama colaboradores. Então eu vou colocar set igual a sheets, que quer dizer guia. E aqui eu boto ou o número da guia ou o nome, certo? No caso aqui eu vou botar o nome. Vamos fazer diferente. Ao invés de eu botar o nome, vou botar o número. Vamos ver qual é o número que representa aqui. Vou clicar em exibir, Project Explorer. Observe que todas as guias aqui, ó, tem um número, ó. Plan 1, Plan 2, Plan 3, Plan 4 e assim por diante. A Plan Colaboradores é a Plan 4, certo? Ó, então, eu posso tanto botar o nome Colaboradores aqui, como 4. Então, eu vou botar o 4, vamos fazer diferente de como a gente vem fazendo em outros códigos, certo? Vamos testar aqui como é que vai ficar, certo? Então, 7 é igual a sheets. Perdão, aqui eu vou botar Plan 4, certo?
Para botar só o 4 já é uma outra estrutura. Esqueci de botar o W. Perdoe. Se eu apagar aqui o 4, vamos verificar aqui o que acontece. Ele aceitou, vamos verificar se depois não vai dar um erro, beleza? Então foi o seguinte, vou colocar agora o w.select. Se você não entendeu, ó, observe aqui no topo que a minha plan 4 é o mesmo que colaboradores, certo? Só que tem uma vantagem de eu colocar o número da planilha. Se eu mudar aqui o nome, colaboradores, como muita gente faz, quando a gente manda o arquivo para a pessoa, ela tem muitas vezes o intuito de mudar os nomes, certo? Das guias. Se eu prender esse nome ao meu código, isso quer dizer o quê? Que na hora que for executar e ele tiver com o nome aqui colaboradores, e a pessoa que mudar um nome para outro nome qualquer, vai dar um erro, certo? Se eu botar aqui apenas o número da guia, isso quer dizer que, independente do nome que estiver aqui na guia, não vai ocorrer o erro, certo? Então é muito mais fácil, certo? Vamos dizer assim. Você vai ter muito menos dor de cabeça. Então vou aqui formar apenas o número da guia. Então é 4 porque eu sei que a quarta guia é colaboradores, beleza? Se fosse a quinta aqui eu botaria o 5. Então w.select é o mesmo que está selecionando a sheets 4, que é a minha sheets colaboradores. Entendido isso, eu vou dizer que a minha variável linha, que eu a declarei do tipo inteira, vai começar de 2. Porque, como vocês já bem sabem, se vocês acompanham o canal aí, já utilizamos essa linha de comando em outros códigos. Porque a minha primeira linha é o cabeçalho, certo? Então, a linha 2 começa o preenchimento dos meus dados. Então, por isso que a minha linha começa a partir de 2, já que eu vou desconsiderar o cabeçalho. Vou deixar aqui do lado para ficar mais fácil, certo? Pra gente. Vou dizer que a minha variável linha listbox vai iniciar com o valor de 0, certo? Observe que toda vez que eu dou um Enter, aonde eu declarei as minhas variáveis com a primeira letra maiúscula, ela já fica, certo? Digamos que eu tivesse digitado aqui errado linha listbox, eu vou botar aqui uma letra qualquer e vou diminuir essa letra aqui, só para vocês entenderem o seguinte. Observe que quando eu sair da linha, ela ficaria desse formato, se eu digitar ela de forma errada. Ó. Então, de bate-pronto, eu já verificaria que eu digitei de forma errada, certo? Então, por isso que a gente adota sempre escrever a primeira linha, a primeira letra da palavra aqui, quando estiver declarando as nossas variáveis, como maiúsculo, certo? Pois fica visualmente já de forma correta ou de forma errada a escrita, certo? Então, aqui eu já vi que está errado, alguma coisa. Então, aqui eu coloco o nosso L, não precisa eu colocar maiúsculo, o VBA vai deixar assim, desde que eu digite de forma correta o nome da variável. Ó. Então agora ficou maiúsculo, beleza? Vou colocar o nome do meu objeto que se chama LST colaboradores, que é a nossa listbox, certo? E aqui eu vou fazer a limpeza dela. Então entenda o seguinte, aqui eu selecionei minha guia, que é a guia 4, que é a colaboradores. Perdão, aqui eu setei ela, certo? Aqui eu estou dizendo para o VBA que o W é o mesmo que sheets 4. Que é a guia colaboradores. Aqui eu a selecionei. Aqui eu passei para a minha variável linha, que ela começa a partir de 2. E aqui eu passei para a minha variável linha listbox, que ela inicia de 0. Por que de 0? Porque a minha primeira linha do listbox tem um valor de 0, certo? E aqui eu faço a limpeza do meu listbox. Por quê? Porque se eu não fizer essa limpeza, toda vida que eu carregar os valores, vai ficar autossomando, certo? Então eu quero sempre que ele faça primeiro uma limpeza, depois carrego a minha pesquisa, certo? Para que não fique com o resto da pesquisa anterior, beleza? Entendido isso, eu vou agora para o nosso it, famoso it, W, que quer dizer com W. Com quem é W? Colaboradores, certo? Então eu coloco esse it para facilitar e economizar código. Assim não precisa eu ficar digitando a sheets, o nome da sheets, e a propriedade, basta eu colocar o ponto. Se eu colocar o ponto aqui, ó, observe que eu já estou trabalhando com essa propriedade de quem? Da minha sheet, certo? Que é o W. Se eu não colocasse esse with W, se eu botar só o ponto aqui, não aconteceria nada, certo? Nesse caso, como eu vou trabalhar com dois with aninhados, se eu colocar o ponto, o VBA não vai entender que é o mesmo que as propriedades da nossa guia colaboradores, certo? Como eu vou trabalhar com dois aninhados, o que vai valer
é o segundo aninhado, certo? Então, nesse caso, eu não vou colocar ponto quando eu estiver me referenciando às propriedades da minha guia. Na prática, vocês vão entender aqui, certo? Então, eu vou colocar apenas o it w e vou colocar o nosso do until, que basicamente quer dizer faça até que minhas cells. Observe que eu não vou colocar o ponto aqui, certo? Como eu disse para vocês. Minha variável linha. Mesmo eu não colocando o ponto, observe que ele reconhece, certo? Faça até que a minha variável linha da coluna 1, certo? Ou seja, da minha variável linha da coluna 1, que é a coluna A, seja igual a vazio. Enquanto ele vai fazendo essa varredura, esse loop, certo? Até achar uma linha igual a vazia, o que ele vai fazer? Ele vai continuar fazendo. Vou colocar agora o meu segundo it, que eu disse para vocês que vou trabalhar com it alinhado, certo? Um it dentro de outro. E vou colocar aqui o nome do meu LST busca, perdão, LST colaboradores, que é o nome do meu list box. Agora sim eu vou trabalhar com aquele ponto, certo? Porque como eu disse para vocês, como eu estou trabalhando com it alinhado, ou seja, dentro de outro, se eu colocar o ponto aqui, o VBA fica meio que confuso. No caso, eu queria estar utilizando as propriedades da guia, porém ele não ia conseguir reconhecer o objeto correto, certo? Agora, se eu colocar o ponto, esse ponto já é as propriedades de quem? Do meu LST colaboradores, certo? Tanto é que eu vou botar aqui, ó, add item, certo? Já que a guia não possui essa propriedade. Então, se eu colocasse o ponto aqui, quando eu fosse executar o código, ia executar de forma errada, beleza? Então, feito isso, aqui eu vou estar adicionando meus itens, enquanto ele faz a varredura, certo? Até encontrar um valor vazio aqui nesta coluna, ele vai alimentando as linhas do meu listbox, o valor das colunas aqui ao lado, certo? Enquanto isso, para que isso aconteça, eu tenho que adicionar os itens, certo? Por isso que eu botei a propriedade add item, que está adicionando os itens a quem? Ao meu LST colaboradores, que é o nome do meu listbox. E para que eu adicione as colunas ao meu listbox, eu coloco ponto list, informo a minha variável linha listbox. Observe que ele pede aqui o parâmetro da linha, certo? Do valor da linha index. Começa de 0, certo? Minha primeira linha listbox tem o valor de 0. E eu informo qual é a primeira coluna do listbox. O primeira coluna do listbox também tem valor de 0. Então, eu fecho o meu parênteses e atribuo agora a ele o seguinte. O valor que estiver na minha cells, na minha variável linha da coluna 1, certo? Quem é a minha coluna 1 da linha 1, da linha 2, perdão, já que a minha linha parte da linha 2. A coluna A, certo? Então, se eu colocar aqui, vou só comentar aqui, vou botar um A. Então, esse daqui, ele está adicionando ao meu listbox, certo? Os valores da minha coluna A, da minha linha, a parte da minha linha 2, certo? Entendido isso, vou só copiar este comando aqui, ó, e vou alterar os valores. Vou colar 1, 2, 3, 4. Vamos ver quantas colunas eu vou alimentar o meu listbox. 1, 2, 3, 4. 4 colunas, já que o caminho da imagem eu não vou trazer para o meu listbox, certo? Aqui eu vou colocar a coluna B, aqui coluna C, a coluna D. E só isso, certo? Vou apagar aqui que eu botei uma coluna a mais. Então, o que eu disse aqui para vocês, ó. Enquanto ele está fazendo aqui, faça até quando minhas cells da linha da coluna 1, certo? Da coluna A, seja igual a vazio. Enquanto ele vai fazendo isso até encontrar uma linha vazia, ou seja, até ele encontrar uma linha vazia, ele vai adicionar o meu listbox, a linha 2, a linha 3, a linha 4, até a linha 12, nesse momento, ó. E vai parar aqui na linha 13. Quando ele parar aqui, todos esses dados que estão aqui, ó, entre o meu cabeçalho e a linha vazia, vai estar sendo adicionados ao meu listbox, certo? Porém, se eu deixar do jeito que está aqui, ele só vai adicionar uma linha de comando, certo? Como eu quero que ele adicione a coluna A, a coluna B, a coluna C, a D, aí não tem necessidade, certo? Então, para que ele mude de valor, eu vou informar aqui que a minha segunda coluna do listbox, aqui vai ser a minha terceira e aqui a minha quarta. Lembre-se que a primeira coluna do listbox começa com o valor 0, assim como a nossa multipage, que também começa com o valor 0. Já aqui eu formo a coluna que eu quero, certo? Aqui é a coluna A, que tem o valor de 1. Aqui já é a coluna C, que tem o valor de 3. E aqui é a coluna D,
tem valor de 4. Já as colunas da minha planilha já começa a partir de 1, beleza? Então é muito fácil, ó. Feito isso, eu coloco o nosso end with. Aqui eu digitei de forma errada. Vou apagar esse H aqui que eu botei antes do T. Aqui, esse end with, pessoal, que eu estou fechando, eu estou fechando aqui esse segundo with que eu abri, certo? Vamos fazer o seguinte. Acho que vocês estão entendendo aqui, ó. Esse end with, eu estou fechando o segundo with que eu abri. O primeiro que eu abri, eu só vou fechar lá no final do código, certo? Para que eu possa passar para uma próxima linha aqui da minha planilha, se eu deixar do jeito que está aqui e não incrementar, ele só vai executar a primeira linha aqui que ele encontrar, certo? Para que ele incremente, ou seja, para que ele passe de uma linha para outra, eu tenho que incrementá-la. Como é que eu faço isso? Eu digo que a minha variável linha, que começa de 2, vai receber o valor dela própria, mais 1. Ou seja, a primeira vez que ela passar aqui vai valer 2, a segunda vez que ela passar vai valer 3, a terceira vez que ela passar vai valer 4 e assim por diante, até a célula vazia, beleza? Como eu vou estar auto-incrementando ela vai conseguir passar de uma linha para outra, certo? E também tenho que incrementar a minha linha listbox, senão todos os dados que ele encontrar vai adicionar apenas em uma linha. Então, meu linha listbox é igual o nosso próprio linha listbox mais 1, certo? Esse mais 1, como eu disse para vocês, é apenas para incrementar ele. Se eu colocasse mais 2, aí eu ia saltar uma linha, certo? Que não é o que eu quero. Agora eu coloco o nosso end with para fechar a nossa primeira estrutura with, certo? Observe que agora só tem um with sub. Vou apagar aqui esse espaçamento a mais. Não tem necessidade também de apagar o espaçamento. Foi apenas questão de estética. Só uma coisa, pessoal. Eu não tenho muita prática de ficar indentando código, certo? Não sei se vocês sabem o que é indentar, mas indentar basicamente é tentar organizar os códigos, certo? Então, o que seria indentar aqui, ó? A gente indenta blocos, certo? Por exemplo, para me saber onde começa e onde termina o código, certo? Eu poderia indentar esse bloco aqui, ó. Basta eu selecionar ele, clico nessa barrazinha aqui, ó, com o botão direito, clico em editar e agora clico nesse carinha aqui, ó, no recuo, ó. Aqui eu estou indentando o meu código, ó. Ou seja, estou organizando. Aqui eu entendo que começa e aqui eu entendo que termina, certo? Aqui eu também posso estar indentando. Essa é uma boa prática para um bom programador, certo? Então eu acho que eu não sou bom, porque eu não tenho essa boa prática, certo? Então aí fica a critério de vocês, indentar ou não. O código vai funcionar se eu não indentar? Vai. Só que, como eu disse para vocês, é uma questão de estética. Isso é muito bom para quem vai estar trabalhando em uma empresa que passa a sua programação para outro da continuidade, para ele poder entender de onde você parou, certo? Porque aqui, entenda que fica muito mais fácil, ó. Se vocês repararem, aqui eu estou entendendo que esse with pertence a esse carinha que finaliza aqui, certo? Então fica assim, esteticamente mais fácil o entendimento, beleza? Mas eu não tenho muito essa prática, certo? Aí fica a critério de vocês. Então, reforçando, é só selecionar a estrutura que vocês querem, clica aqui na barra lateral, aqui nessa barra superior, clica com o botão direito do mouse, clica em editar, já com o botão esquerdo do mouse, e vai aparecer essa barrazinha aqui. Esse cara aqui, eu indento, ó, observe que ele, ao clicar nele, ele vai pulando, ó, vai saltando aqui como se fosse um espaço. E esse cara aqui, ele desloca para trás, certo? Ou seja, ele recua, ó, 1, 2 vezes, certo? Recuei 2 vezes. Se eu clicasse mais uma vez, ele recuaria de novo aqui mais para trás, certo? É como se estivesse criando um parágrafo, vamos dizer assim, beleza? Então, essa rotina aqui, ó, cálculo colaboradores, eu vou selecionar ela, dou Ctrl C, vou aqui em exibir, Project Explorer, FM principal. Vou nesse carinha aqui cadastrar, ó. Vou fechar aqui meu project e no final aqui, da onde ele formar aqui, ó, cadastro realizado com sucesso, beleza? Eu vou chamar aquela rotina que eu acabei de criar, ó, cal colaboradores. Como eu colei o nome dela, não precisa eu digitar. Toda vida que tu criar uma rotina e precisar chamá-la, usa o nosso cal, certo? Vamos testar para ver se está funcionando. Vou executar. Observe que não tem mais necessidade de eu preencher esse campo, então eu posso estar depois deixando esse campo invisível, certo? Vou botar uma matrícula aqui qualquer.
Vamos lá. Vou botar 3 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Não precisa se preocupar em saber se esqueceu ou não, porque o código vai te informar se você esqueceu, certo? Aqui eu vou botar um nome qualquer. Hugo de Freitas. Lembre-se que eu defini aqui para o nosso programa apenas letras maiúsculas, certo? Vou apagar aqui só o seguinte. Temos que depois fazer uma correçãozinha aqui, certo, pessoal? Observe que ele não está aceitando o espaço, ó. Certo? A gente acabou restringindo o espaço, ó. Então eu vou deixar sair tudo junto, certo? Vou botar um setor qualquer aqui, setor de coleção. Depois vamos também fazer com que ele puxe previamente os dados de uma guia aqui qualquer, certo? Para que ele já traga aqui pré-listados, beleza? Vou clicar aqui no cadastrar. Hoje não é esse carinha ainda que funciona como cadastrar, é esse daqui. Vou clicar aqui no cadastrar. Vamos observar o que acontece. Observe que ele cadastrou lá na minha base de dados abaixo, ó. Cadastro realizado com sucesso, deu OK. Deu erro sem compilação, o end with sem o with, certo? Então vamos verificar aqui onde ocorreu o erro, certo? Vou clicar aqui e vamos depurar. Bom que a gente aprende junto. Vamos corrigir aqui o problema que ele está reclamando que está sem o with, sem o end with, pelo seguinte fato, pessoal. É bom que aconteça esses erros que a gente aprende junto, certo? Vou fechar aqui meu project. Vou parar aqui o código, certo? E repare o seguinte. Eu comecei aqui a estrutura do it, do until, e não fechei ela, certo? Tem um loop aqui. O loop vai ficar bem aqui, ó, após o incremento das linhas. Então eu acabei esquecendo de colocar o nosso loop. Então por isso que deu aquele erro dele estar reclamando sem o end with, mesmo que ele tenha, certo? Ele não estava conseguindo enxergar, beleza? Então o problema todo é porque a minha estrutura não estava fechada do until com loop, certo? Então era só esse carinha aqui que estava fazendo com que meu código não processasse o carregamento, certo, dos dados para a minha listbox. Vamos aproveitar e fazer logo aquela correção que eu não consigo colocar um espaço dentro da minha textbox do txt-nome, certo? Vou abrir aqui, já com a tabela aqui aberta, ó. Observe que o espaço é representado pela tecla numérica 32, certo? Então o número alfanumérico para a minha tecla espaço, quando eu clico nela, o VBA entende que é o número 32, certo? Então basta eu ir lá no meu código, vou aqui em exibir, Project Explorer, FM principal, vou dar um duplo clique aqui no nosso TXT, certo? TXT nome, colaborador. Dentro do seu evento keypress, primeiro eu fui carregado por o evento change, certo? Mas logo abaixo aqui, ó, o evento keypress do próprio TXT nome colaborador, certo? Então, basicamente, basta botar um terceiro case e colocar case 32, certo? Não precisa eu botar de 32 a 32 ou de 32 a algum número, porque basta eu verificar se o botão clicado, pressionado, for o 32, certo? Se for o 32, ele vai aceitar. Vou só comentar aqui a tecla de espaço, certo? Vou botar aqui mesmo em português, que é o nosso espaço, certo? Então, essa tecla 32 quer dizer o quê? Que se eu pressionar ela, o meu espaço aqui, agora ele vai aceitar. Vamos lá testar? Vou botar uma matrícula aqui qualquer novamente. Vou botar um nome qualquer aqui também. Kiko Bruno. Observe que quando eu dou espaço, ele já está aceitando, ó. Então já corrigimos aqueles problemas, certo? É bom que esses problemas aconteçam para que a gente faça a correção juntos. Vou botar um setor qualquer aqui e vou clicar no cadastrar. Lembre-se que essa rotina aqui, basicamente a gente vai recortar dentro deste botão e vamos eliminar esse botão e vai ser colocado agora neste daqui, certo? Então por enquanto eu ainda tenho que clicar neste. Cadastro realizado com sucesso. Fez o lançamento lá na minha base e automaticamente agora vai ter que trazer os dados carregados nessa listbox aqui. Subscrito fora do intervalo. Vamos ver o que, é que pode ter acontecido. Aqui no caso, como eu disse para vocês, perdão, vou deixar só o 4. E tem um outro detalhe aqui, ó.
Eu coloquei 0, 1, 3 e 4. Acabei saltando a minha coluna 2, certo? E aqui vai ser a coluna 3, certo? Já que eu não tenho uma quarta coluna, que seria a quinta coluna do listbox, só tenho 4. Vou executar novamente e observe que agora sim trouxe os dados, ó. Claro que ainda falta a gente fazer uma configuraçãozinha para ficar de acordo com o cabeçalho, certo? Então, basicamente, está funcionando perfeito, beleza? Então, eu espero que você possa ter gostado. Deixe o seu like aí, marque aquele seu amigo que está aprendendo a programar. E até a próxima. Falou!